que o movimento de Órion no céu prova para o viajante astral que esse mundo físico é fake e míngua todo o conhecimento. Como bônus, vamos dar a descrição disso que são os mortos e os Vimanas. Vamos começar pela primeira parte. Hoje, se você observar Órion no horizonte, ele na verdade estará um pouco mais acima e estará a 1 hora, vamos dizer, como referência à sua cabeça, para a direita. Ou seja, é como olhar no ponteiro 1 hora. Isso nos dá um pouco mais que 90 graus. Só que Órion, visto numa quarta dimensão, aparecerá em alto zoom. Por quê? O plano astral é o plano que te deu visão. Então, se você gosta de ver, você tem prazer em ver a vida, agradeça esse plano chamado plano astral, que não é emocional, mas um dos produtos propagandeados e negociados lá é talvez uma emoção humana, talvez uma ferocidade animal ou formosura. Então, a natureza, como é econômica, a gente usa isso como termo na nossa economia mundana e humana, ela aproveita o ambiente para muitas coisas. Por exemplo, o planeta Terra físico mesmo está sendo aproveitado para 5 reinos, não 4. Porque ainda há possibilidade dessas coisas tomarem consciência. A longo prazo, ou seja, no tempo da natureza. Forçar apenas trará ecos de uma coisa que não pode ser agora. Seria como pegar uma criança e fazê-la, obrigá-la a conduzir um veículo. Nem uma carroça, nem uma bicicleta ela conseguiria sozinha. Então é preciso apoio. Por isso que vêm os apoios. Pessoas que estavam em latência, almas potenciais de futuro, que tomam o corpo físico para um trabalho. Para vocês entenderem o que pessoas como eu, como vocês, estão fazendo aqui. Talvez seja isso mesmo. E é. Então o que acontece? Visto no plano astral, por que uma constelação apareceria numa posição e distância diferenciada? Porque cada vez que você sobe uma frequência, isso que vamos chamar de dimensão, porque pode ser dimensionada, pode ser medida sim, tem código de linguagem sim, para esses falastrões que querem também minguar o conhecimento, porque eles estão viciados na materialidade, como a própria matéria é viciada nela mesma. Então ela oculta. É o signo da Terra. Vamos dizer, o universo físico é do signo da Terra. O universo etérico é do signo da água. O universo astral é do signo do fogo. O universo mental é do signo do ar. E o causal é do signo do futuro, ligado ao Ofiuco, o Akasha. Ou seja, Akasha é o elemento espaço. Não classificamos como substância química, física, porque não há uma referência. Então, por que a gente vê uma constelação específica em posição diferente, em distância diferente? Porque quanto mais você se afasta da matéria, vai aparecendo a energia. E a energia, ela é unitotalitária, ela está em tudo, refletindo tudo. Então você pode estar vendo um representante físico, ele está representando muito pouco o original energético. Percebam? Na verdade, aquela constelação que você admira à noite pode não estar ali.
Por isso que se diz que o mundo físico é maia. Até mesmo por ângulos. Você está numa posição da Terra. Se você ir lá do outro lado e ver a mesma constelação, já vai mudar. Você imagina numa completude quadradimensional, ou tetra. Você vai ver outra coisa, certamente. É que você não se detém nisso. Aí que nós vamos entrar lá nos mortos. Os mortos são acompanhados por vimanas. Olha só, vimana é instrumento de manas, ou seja, veículos mentais. Você é mental? De certa forma, sim. Sua essência idealizou esse corpo com suas virtudes e defeitos. Então você é uma materialização mental. Não se sabe ainda como a mente constrói fisicamente, mas por frestas atômicas dá para entender isso. A verdadeira ciência que é a paraciência, e não essa ciência demência que a gente tende a seguir, crer e fanatizar. Ela não está nem perto, nem engatinhando da verdade, porque ela é física. O físico mingua a verdade. Então vamos lá. Por que estou vendo em zoom? Porque estou mais próximo do interior. Então eu vou ver mais perto. É fantástica a visão astral. A visão astral, inclusive, ela foi usada na tecnologia com o conceito de zoom, de tela. Apesar que a tela, né, já começa esse conceito no astral, mas na verdade ela é causal. Mas se pegarmos a menorá hebraica, o astral por baixo do símbolo está ligado ao causal. Então por isso que quando os mortos desencarnam, eles não param primeiro no etérico, eles pulam, porque o etérico é semifísico. Eles vão direto para o astral, porque no astral tem que reviver memórias, porque o astral é astral mental. Ou seja, você vai sentir o que sentiu, o que deixou de sentir, o que deveria ter sentido. Isso é o sofrimento das almas, para quem não tem consciência. Você, no mental, você, logo mais, irá pensar o que pensou, pensar o que deveria pensar e o que deixou de pensar. Então veja que maravilhoso. Então não é nada injusto. É o que você mesmo plantou. Isso é fato. Passamos agora um X nisso. O que mais que a gente pode falar sobre o que acontece lá na quarta dimensão? Eu dizia que quando eu vejo os ditos mortos, que é apenas um conceito médico, né, uma disfunção orgânica de um único corpo. Inclusive tem o Olavo de Carvalho, se eu não me engano, que falou uma asneira, né? Como o Jal da eubiose, que diz que é brincadeira de criança acessar essas coisas, né? Que deve parece que fazer só lá de forma póstuma, no futuro, isso aí é atraso evolucional. Mas o Olavo, ele falou uma coisa bem interessante, de tão estúpida que é. Que não há uma diferença entre a alma e o corpo, espírito e corpo. Se você dividir, você está dividindo-te. Veja, se você não fosse 7 coisas e não uma, isso é uma pedância, uma forma de fazer apologia ao vício de existir na matéria. Por apego, ego. Nós vamos falar do ego. Você, se fosse um no corpo, você, quando morresse, levaria o corpo. Não, o corpo vai para a natureza, ele desaparece, mas ainda deixa memórias aqui ósseas, restos mortais. Você levaria o corpo para o sonho, e levaria o corpo para a morte. E isso faz-nos ver, dentro da primeira explicação de Órion torcido, Órion a 45 graus, deitado, enquanto ele está a 1 hora, quando é visto no físico, é para contrariar mesmo. Esses mortos não conseguem acessar a Garta. Por quê? A Garta é dita como um prato. Ela é praticamente uma nave-mãe ectoplasmática. Por quê? Porque ela foi pensada.
Plasmar até Deus plasma. Ou você que plasmou a forma de uma planta, de uma pedra, de um animal e um ser humano. O que dizer então dos antroposomorfos? Esses anjos que é meio animal, meio homem e meio santo. Então tudo é plasmação. Então tudo que está dentro do universo é Maia. Mas não quer dizer que seja ruim. É um trabalho, é um teste, é uma prova. Mas ok, vamos além. Os mortos não acessam a Garta porque esse prato está virado. O eubiota, o gnóstico, não as religiões patriarcais, porque elas tiraram isso com os apócrifos. Há algumas vertentes filosóficas, como a gnose, que já foi cristã, os nazários, que foram queimados pelos romanos. Eles ainda usam o conceito de planos. E quando se fala em mundos internos, se imagina um prato onde você está e você vai chegar nele de paraquedas. Não, isso é virado para você, porque as dimensões estão viradas. Por exemplo, numa quarta dimensão você caminharia na parede sem problema nenhum, porque não há gravidade. Não há gravidade física. É aquilo que eu estava falando. Por que você vê as coisas mais perto, mais reluzentes, mais expandidas e explicadas? Porque quanto mais longe vai, leis físicas vão se perdendo, porque elas não deveriam existir em outra parte, ela só existe aqui. As leis vão diminuindo até ficar uma única lei. Então, por exemplo, no plano astral, já mais duas dimensões para cima em frequência, não em direção, você já perdeu quantos graus? Então, para quem diz que quanto mais graus, mais iniciado, é o contrário. Esses charlatões te levam para a escola de mistério, que é aquela imundícia mistérica de ocultar coisa como o plano físico, porque eles estão no plano físico, então eles não sabem fazer outra coisa. Não, eles não conseguem pegar com a mão e te mostrar a verdade. Então, a mesma forma, duas leis já vai ser perdida, que é o quê? Que é a coesão, que é a intransposição da matéria. Você vai passar todas as matérias, serão vistas porque você está como um satélite de cima para baixo. Então, se você vê o miliante lá embaixo, o miliante não vê o satélite lá em cima, porque ele está superior ao outro. Então, vai se perdendo. Já perde-se a gravidade física e a intransposição, seria a coesão. Isso não existe. Tanto é que você não consegue pegar nada. É isso que dá o pavor nas pessoas que têm um pouco de conhecimento, mas ainda são ignorantes, sobre o astral. Porque lá ele não vai conseguir agarrar nada, conter nada, acumular nada. Você dá um abraço, você atravessa o sujeito. Você não tem parede, você não tem chão, você não tem nada. Parece aquela música da casa. Não tinha teto, não tinha nada. E realmente não tem. Tem alguns filmes, por exemplo, O Mundo Depois de Nós, em que mostra uma cena da câmera, não sei como ela consegue penetrar, vindo primeiro na vertical, depois na horizontal, passa pela estrutura da madeira e mostra os detalhes atômicos, a atividade atômica da madeira, e vai se afastando sem forma. No caso do astral, você vai ter alguma forma se olhar para baixo e para cima. Só que o que acontece? Vivos e mortos têm o vício de olhar para frente, sucesso, avanço. Só que, na verdade, ele está dando com a cabeça na parede da fisicalidade, não indo para lugar nenhum. Então, por isso que os Vimanas tentam auxiliar. É como o anjo da guarda, ele está conversando com você. Só que o anjo da guarda, daqueles que já perderam a guarda, estão por si, no astral, os ditos desencarnados, têm a seu favor os Vimanas. O primeiro que olha, um Vimana, dois estão sendo observados, notados, percebidos, automaticamente cintila e abre o chakra frontal daquela pessoa, a pessoa entende que ela está ali, que até então é bem difícil, pelo vício material de outrora. É isso que a matéria estraga os outros planos. Pode acontecer com o vivo. Eu, por exemplo, quando eu
me detenho a observar, a me fragar que estou num plano tetradimensional, ao observar o entorno, gente, é uma atitude simples que você pode fazer na sua casa. Ó, uma teia de aranha lá, eu tenho que tirá-la. Ou deixá-la, olha só a mosca. Pelo menos observar. Ter noção, recordação de si, que a gnose fala, mas muitas vezes não explica aprofundadamente que isso é muito simples. Não é uma imposição. E aí, o que acontece? Esses auxiliares que não podem intervir no livre-arbítrio, como uns babacas aqui do plano físico, ficam costelando, ficam fazendo astrologia, ficam fazendo cartomancia, mas na verdade estão lendo para eles mesmos, porque não há autoridade para fazê-lo com outrem. Porque o que é os outrem? Esses dias eu estava meditando num bar. Vejam bem, meditando num bar é boa. Sim, eu não estava bebendo nada, só sentei para conversar com as pessoas. E eu vi que era eu bêbado lá, eu velho ali, eu criança ali, eu cão ali. Então são partes de mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar de mim, me amar no outro. Aí eu pego, advirto aquilo que eu estou vendo, que eu estou fazendo errado lá fora e aprovo aquilo que eu estou fazendo certo. Gente, isso é despertar, isso é equilíbrio, isso é justeza diante da evolução. Paz reverencial, então.